Fofinhos, nós temos 4 ordens de répteis. Número 1, crocodilianos. Os crocodilianos, eles são os únicos répteis tetracavitários, onde você vai ter coração apresentando 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Essa característica, inclusive, aproxima eles das aves e dos mamíferos. Inclusive, em algumas classificações modernas, crocodilianos são colocados mais próximos de aves e de mamíferos do que, por exemplo, lá dos demais répteis. Um outro detalhezinho é que esses caras apresentam ossos dentro da pele. Ossos dérmicos, né? Quando a gente fala em ossos dérmicos, ossos dentro da pele, ora, gente, osso dentro da pele. Isso vai deixar a pele extremamente resistente, né? Você pega, por exemplo, lá num jacaré, você pega, por exemplo, num crocodilo, né? Você tem lá na pele dele, como se fossem lá algumas projeções, e dentro dessas projeções tem pequenos ossos. A pele dura pra caramba nesse caso. De qualquer modo, isso aqui acontece exatamente com jacarés e crocodilos. Holandinho, mesma coisa? De jeito nenhum. Aqui no Brasil, nós não temos crocodilos. Aqui no Brasil, a gente tem jacarés, certo? Eles apresentam um focinho mais afilado do que, por exemplo, acontece com crocodilos. Crocodilos existem lá na América do Norte, existem na África, existem na Ásia, existem na Oceania. Inclusive, existem crocodilos de água salgada, né? Os maiores répteis que existem hoje. Crocodilos de água salgada lá na Oceania, que eles chegam aos 7 metros de comprimento. E crocodilos, eles têm um focinho menos afilado, mais achatado. Besteira? Claro que é besteira. Mas o que é que você tem que saber? Que não tem crocodilo no Brasil, o que a gente tem no Brasil é jacaré. Você tem, gente, segunda das ordens, ordem Quelônia ou Testudíneos. Gente, quelônios ou testudíneos, eles também apresentam ossos dérmicos. Também apresentam ossos dentro da pele. Entretanto, esses ossos dérmicos, eles estão fusionados em 2 estruturas. Em uma carapaça dorsal e um plastrão ventral. Em uma carapaça dorsal e um plastrão ventral, juntos eles recebem o nome de casco. O casco da tartaruga aqui na parada, né? Cuidado que, ao contrário que os desenhos animados colocam, né? Não tem como a tartaruga sair correndo e deixar o casco dela em algum lugar. Afinal de contas, o casco da tartaruga é formado de ossos que estão por dentro da pele. Inclusive, por fora do casco da tartaruga é a pele. Tem a pele e o casco fica por dentro da pele, fusionado ao esqueleto. Tem lá a carapaça dorsal, tem lá o plastrão ventral. Agora, aquela história de algumas tartarugas, quando se sentem ameaçadas, poderem recolher as patas, a cabeça para dentro do casco, isso é verdade, né? Aliás, é a grande vantagem do casco, uma proteção mecânica danada para esses animais. Mas o casco, carapaça e plastrão estão dentro da pele, debaixo da pele, fusionado ao esqueleto. Bom, grupo lá, gente, dos quelônios, o grupo lá das tartarugas, dos cágados e dos jabutis. Rapaz, eu vou colocar aqui como deveria ser, mas é óbvio que ninguém respeita. Que ao pé da letra, tartarugas, elas eram para ser marinhas, né? Cágados de água doce e jabutis terrestres. Mas, como eu disse, ninguém respeita e às vezes chama tudo de tartaruga, né? Confunde lá os nomes. Inclusive, o nome tartaruga marinha deveria ser pleonasmo, né? Tartarugas, por definição, devem ser marinhas. Ah, tartarugas, né, moçada? Marinhas, elas respiram por pulmões, como todos os répteis. De maneira que ela tem que
ir para a superfície da água para poder respirar. Entretanto, elas têm estruturas chamadas de sacos cloacais, né? O ânus delas é uma cloaca, lembrando que cloaca é um orifício comum de abertura do aparelho reprodutor e do aparelho digestivo. É ao mesmo tempo poro genital e ânus. Então na tartaruga, na verdade nos répteis em geral, você tem cloaca, né? Mesmo orifício cloaca serve para eliminar fezes, para eliminar urina e serve nesse caso lá para reprodução. Ao mesmo tempo, poro excretor, ânus e poro genital. Sendo que existem ramificações lá na cloaca, no ânus da tartaruga marinha, esses sacos cloacais vascularizados, eles conseguem realizar trocas gasosas debaixo d'água. Ou seja, eles conseguem respirar debaixo da água. Mas, gente, de maneira super limitada, tá? Então, a tartaruga não pode viver indefinidamente debaixo d'água, mas, moçada, ela consegue passar muito mais tempo debaixo d'água do que a média, né, de outros animais que não têm respiração branquial, porque apesar de ela respirar por pulmão, vai lá em cima, engole um pouquinho de ar para fazer a respiração pulmonar. Os sacos cloacais, eles conseguem realizar trocas gasosas debaixo d'água de maneira limitada, mas já é alguma coisa, já é uma ajuda para elas conseguirem passar mais tempo debaixo d'água. Você tem, gente, um grupo chamado de rincocéfalos ou esfenodontes. Esse grupo aqui é o grupo menos interessante para a gente descrever. Esses caras só existem lá na Nova Zelândia. Pô, olha o detalhe, né? Só lá na Nova Zelândia, e são semelhantes a lagartos, só que eles não apresentam órgão copulatório. Muito parecidos com lagarto, mas não apresentam lá órgãos copulatórios. Uma única espécie de um animal chamado tuatara, um dos símbolos da Nova Zelândia, né? Porque é um animal que só existe lá, em nenhum outro lugar do mundo, semelhante ao lagarto. Mas lagartos, eles são de outro grupo, um grupo chamado de Squamata plagiotremados. Gente, o nome Squamata vem do latim escamosos. Então, esses aqui são os répteis escamosos. Eles não apresentam ossos dentro da pele, não apresentam ossos dérmicos, e os escamosos apresentam mudas periódicas. Eles trocam a pele de vez em quando, né? Eles vão apresentar aquelas escamas córneas de queratina. Em algumas épocas do ano, solta lá a pele deles, solta lá parte da camada córnea mais velha e realizam mudas. Landim, é que nem acontece lá nos artrópodes, que eles precisam sofrer mudas para crescer? Não. Lá nos artrópodes, né, o exoesqueleto rígido impede o crescimento. Eles têm que fazer mudas para poderem crescer nos artrópodes. Aqui não. Tem a muda, mas assim, né, a camada córnea de queratina, as escamas, não atrapalham o crescimento. Cresce junto com ele, de boas, né? Mas ainda assim, eles sofrem mudas características do grupo. Cara, o grupo dos escamosos se subdivide em duas subordens. A subordem dos lacertílios ou sáureos, sendo, gente, que esses aqui são os lagartos. O que caracteriza os lagartos lacertílios? Eles terem pálpebras. Alguém briga comigo? Peraí, Landim, não é melhor dizer que lagarto tem patas e cobras não têm? Não. Lagartos têm pálpebras. Eles podem ou não apresentar patas. O que interessa na classificação taxonômica dos lagartos é eles terem pálpebras. Podem ou não ter patas. De maneira que lagartos, de modo geral, estão incluídos no grupo, mas também, gente, cobras de duas cabeças. Cuidado, cobras de duas cabeças nem têm duas cabeças, nem são cobras. Elas são lagartos que perderam as patas no decorrer da evolução.
né, como elas perderam as patas, acabam parecendo cobras. Ô Landinho, por que não chama logo ela de cobra se ela não tem patas? Por quê? Ela tem pálpebras. Então, o que define o grupo dos lagartos é a existência de pálpebras, e pálpebras elas têm. A maioria dos lagartos tem patas, cobras de duas cabeças, também chamadas anfisbenas. Não apresentam as patas. O nome cobra de duas cabeças, né? Não é que ela tenha duas cabeças, pelo amor de Deus, é porque a cabeça e a cauda são muito parecidas. Então, quando você olha, você não sabe qual é a cabeça, qual é a cauda. Essa estratégia de cabeça e cauda serem muito parecidas é muito utilizada por vários animais. Porque quando um predador ataca, normalmente ele dá o bote na cabeça para poder matar logo a presa, para não brigar, né? O predador não quer briga, né? Ele quer finalizar a presa o mais rápido possível. Então ele vai mirar logo na cabeça para matar logo na primeira mordida. Mas se a minha cabeça parece com minha cauda, o predador vai ficar em dúvida. Opa, onde é que eu ataco? O que quer dizer que existe 50% de chances do predador atacar o lugar errado, crente que está atacando a cabeça. E na verdade ele está atacando a cauda, erra. E aí o animal acaba sobrevivendo. Então, cobras de duas cabeças. Lagartos, né, gente? Tem várias e várias espécies curiosas, né? Você tem um tipo de lagarto chamado monstro do Gila, que é o único lagarto venenoso que existe no planeta. Só existe lá nos desertos, lá dos Estados Unidos, do México. Inclusive, o monstro do Gila, ele é venerado lá por algumas tribos indígenas, né? Que realmente é um animal diferente, né? O único lagarto que existe que ele vai ser venenoso. Venenoso, peçonhento, inclusive, não existe no Brasil. Você tem, moçada, o dragão de Komodo, né? Claro, nada a ver com os dragões da fantasia, mas o dragão de Komodo é o maior lagarto que existe hoje. Gente, ele chega a 4, 5 metros de comprimento. É uma espécie de calango gigantesco. E só existe lá na Indonésia, em algumas ilhas, né? Dragão de Komodo, grandão e malvadão, né? Malvadão assim, né? Ele vai lá, morde você, quebra a tua perna e vai embora. E fica por isso mesmo. Dente dele costuma acumular bactérias que causam tétano, de maneira que ele vai lá, quebrou tua perna, fica acompanhando você, você vai pegar tétano, daqui a alguns 2 ou 3 dias você morre, ele vai lá e te come, sem, nesse caso lá, brigar contigo. Daí ele não quer briga, ele vai lá e passa tétano pra ti, né? Os dentes dele acumulam bactérias do tétano, fica lá de bobeira, acompanhando e tal, tu morreu, ele creu em você, né? Dragão de Komodo, lagartos. Agora, você tem os lacertílios ou sáureos, e nós temos, moçada, os ofídeos ou serpentes. Segunda subordem, lacertílios ou sáureos é a primeira. A segunda, ofídeos ou serpentes. E, moçada, ofídeo quer dizer cobra, serpente, claro, quer dizer cobra. Lembrando para vocês que o que caracteriza uma cobra, diferentemente dos lagartos, é que elas não têm pálpebras. Tudo bem, elas também não têm patas. Mas olha que a definição para os biólogos são estranhos, é diferente. Porque o mais lógico que você pensa, lagarto tem pernas, cobra não tem. Para a biologia não. Lagartos têm pálpebras, podendo ou não apresentar pernas. Caso da cobra de duas cabeças, da anfisbena, que é um lagarto sem pernas. E cobras sem pálpebras e sem patas. O mais importante é o que elas não têm pálpebras. E, cara, todas as cobras, elas são venenosas. Sem exceção. A saliva delas é venenosa. Entretanto, apesar de todas serem venenosas, apenas algumas são peçonhentas, capazes de inocular o veneno na gente. E claro, a gente conversa um belo bocado a respeito de cobras.